vocês terão duas entrevistas hoje inéditas e exclusivas, porque eu já tenho a meu lado a médica doutora Clarissa Rios. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no Saúde Master. Muito obrigada, Fábio, pelo convite. É um prazer estar aqui junto contigo, ajudar a salvar vidas e melhorar a saúde da população. Doutora, dentro do grau de sinceridade que caracteriza nesses 4 anos o programa Saúde Master, eu tive até dificuldade em resumir o currículo da senhora. É algo impressionante. Os senhores, as senhoras, o nosso público tão inteligente, estão acostumados a grandes nomes aqui no programa Saúde Master. Mas o currículo da doutora é algo, repito, extraordinário. Eu vou citar alguns tópicos para iniciarmos propriamente a nossa conversa, mas é aquilo que eu digo. Esses grandes profissionais, eles têm que ser exaltados, porque estão salvando vidas a cada segundo. A doutora Clarissa Rios é médica formada pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Eu acho que é a Unisul, é isso, doutora? Unisul, isso Unisul. mesmo. Mas não ficou só na Unisul. Ela também tem graduação em Educação Física com aprofundamentos diversos pela Universidade Federal do Paraná. É isso, doutora? Isso mesmo. E não para aí, foi a primeira especialização. Aí a doutora, com muitas habilidades, tanto no setor, obviamente, da saúde integrativa e também da educação física, ela é criadora e diretora técnica da franquia Dr. Fit. E aí, doutora? Essa foi uma invenção conjunta com o meu irmão mais novo, para criar um lugar onde nós pudéssemos treinar as pessoas que têm problemas de saúde. Muito interessante. E não para por aí, é um resumo de um resumo. Está atuando também no Hospital Memorial São Francisco. Um abraço para o doutor Ítalo Kumamoto, também no hospital, né, doutora? Na parte da urgência do Hospital Memorial, eu já estou há alguns anos com o doutor Ítalo. É a Tenente Rios também. E aí, Tenente? Tenente Rios no Exército Brasileiro, Tenente Hospital de Guarnição Rios, de João Pessoa. Com muito orgulho, evidentemente, ainda não parou, estamos na síntese, obviamente, curricular. Um trabalho grandioso que a doutora faz à frente do SAMU aqui em João Pessoa. E aí, doutora? SAMU, eu não posso nem falar muito, que é uma emoção muito grande trabalhar na urgência, e o SAMU sempre foi e sempre será um lugar de muito amor, de muito cuidado da população. Muito cuidado. Um programa hoje cercado de emoção, é uma empreendedora, é empresária, é palestrante e aos 8 anos começou a jogar basquete e vai participar do Mundial Master na Argentina. Doutora, e aí, doutora? Doutora, isso é uma coisa maravilhosa, doutora. Parabéns, viu? O pessoal costuma dizer que eu sou meio acelerada e eu acho que eles têm razão. Doutora, com certeza. Quer dizer, tantas vertentes e essa administração do tempo é uma coisa que as pessoas já estão aqui a perguntar. Porque também são 3 filhos, é isso, doutora? 3 filhos. Doutora, uma grande mulher, a senhora. De 4, parabéns, viu, doutora? 11 e 13 anos. Os nomes, doutora? Uma bênção. Gustavo, Vicente e Isadora são 3 crianças maravilhosas que Deus me deu a oportunidade de ser mãe deles. Vocês já notam que poderíamos aqui, eu não vou exagerar não, se marcássemos, que isso acontecerá com o tempo, 10 programas aqui com a doutora Clarissa Rios, ainda seria pouco. Teríamos assunto de sobra para salvarmos vidas. E mais propriamente nesse bloco, que é o primeiro, nós escolhemos, em comum acordo com a doutora, que vamos dar mais ênfase à saúde da mulher. Não é isso, doutora? É uma paixão grande minha, o cuidado com as mulheres. Eu acho que isso começou com a minha mãe,
Minha mãe foi uma mulher muito diferenciada, é uma mulher diferenciada na sociedade, e ela sempre teve uma preocupação muito grande com a saúde da mulher. E eu lembro dela entrar na menopausa, e essa virada da menopausa para minha mãe foi algo que mudou muito a vida dela. E quando eu comecei a estudar medicina, eu pensei, vou estudar sobre isso. E a doutora, eu quero lembrar que tem mestrado em atividade física e é especialista em nutrologia e medicina do esporte. Doutora, ficou bem resumido. Vamos começar, logicamente, a nossa interação, mas, sinceramente, doutora, assim, é de exaltar, de parabenizar, porque um dos lemas do programa Saúde Master, 4 anos agora, em agosto, a senhora é entrevistada nesse momento de número 487, todas as entrevistas ao vivo, e essa qualidade que buscamos, ela ficou muito evidente. Portanto, quando podemos ter nomes como a senhora, é motivo de muito orgulho para todo o sistema Master de Comunicação. Muito obrigado, doutora. Imagina, Fábio, é um prazer enorme estar aqui e poder falar um pouquinho sobre os assuntos que eu gosto tanto e que eu venho estudando tanto há tantos anos. Entendi. Vamos começar, já pode colocar aí o primeiro tópico aí na sequência, e a partir daí, naturalmente, as perguntas chegarão, o número aí direto com o WhatsApp aqui, no meu celular, o 981925555, e o primeiro tema diz o seguinte: a menopausa e a perda da qualidade de vida. Doutora, é lógico, as pessoas, muitas vezes, mesmo com a internet, são carentes de uma informação mais detalhada ou balizada. E para isso a senhora adquiriu e adquire a cada dia mais conhecimento. O que a senhora teria para dizer inicialmente nesse aspecto, ou seja, menopausa? A menopausa é uma virada da vida da mulher. Ela acontece no Brasil aí por volta dos 46 anos, em média, para as mulheres. E é um momento onde a gente vai ter uma diminuição muito grande da produção hormonal. E os hormônios são responsáveis por diversas funções do nosso corpo. E a mulher começa, então, a ter sintomas, que são sintomas que diminuem muito a qualidade de vida. Então, ela vai começar a ter aqueles fogachos, que são aqueles calorões que sobem, né, do tronco aqui para cima, acorda de madrugada suada, não consegue dormir, a insônia é uma das principais características do processo de menopausa da mulher. A mulher, nessa fase, vai ter muitas delas vão ser diagnosticadas com depressão e vão começar a tomar antidepressivos. As mudanças de humor são muito grandes, um dia chora, um dia está feliz, briga por coisas que não brigava antes, né? Tem aquela labilidade, qualquer situação traz para um transtorno emocional muito maior, fora a perda do libido, a perda da massa muscular, o ganho de gordura corporal que diminui a autoestima. Então, é uma fase muito difícil da vida da mulher e que tem que ser respeitada e entendida por todos, inclusive pelos maridos em casa, como eu brinco, o marido tem que entender que essa fase é diferente. E a gente precisa, sim, pensar na possibilidade de fazer as mulheres passarem por essa fase com um pouco mais de qualidade de vida. Doutora Clarissa Rios, as perguntas começam a chegar. Já estou aqui a visualizar uma bastante interessante. Ela diz aqui: se existe alguma relação entre a menopausa e um possível desenvolvimento de câncer de mama. E aí, doutora? Não tem relação menopausa e câncer de mama. Inclusive, alguns cânceres de mama são estrogênio positivos, ou seja, dependem da disposição desse hormônio que na menopausa a gente não produz mais. Então, a menopausa não tem relação com o desenvolvimento do câncer e, inclusive, é muito importante que a gente coloque aqui em discussão que, antigamente, se tinha um medo muito grande da reposição hormonal feminina por causa do desenvolvimento de cânceres, e hoje a gente sabe que muitas mulheres, ou a grande maioria das mulheres, merece e deve ter a reposição hormonal e que isso não tem relação com o desenvolvimento de câncer de mama ou outros tipos de câncer na mulher.
Doutora Clarissa, outra pergunta aqui da Cristiane Melo, do bairro do Bessa. Ela diz: doutora, pelo amor de Deus, eu quero retardar a minha menopausa. Posso? E aí, doutora? Infelizmente, não pode retardar a menopausa. A menopausa ela vai acontecer por um processo natural. A mulher vai ter um período diferente. Se espera que mulheres que menstruaram mais cedo terão menopausas mais cedo, e mulheres que têm mães que tiveram menopausa muito cedo, provavelmente também terão menopausas mais cedo. Mas a hora que a gente vai entrar na menopausa, só Deus que decide. O que a gente pode, sim, é retardar os efeitos que a menopausa vai nos trazer, melhorando a qualidade de vida antes, melhorando a alimentação, fazendo atividade física, ganhando massa muscular e se preparando para esse momento que vai chegar para todas nós. Doutora, realmente esclarecimentos sensacional, fundamentados na ciência, na pesquisa, em todo o trabalho. Outra ligação que estão a perguntar, doutora. Estão dizendo aqui: já fico ansiosa só em pensar na menopausa. Estamos no país que, segundo a OMS, tem o maior grau de ansiedade do mundo. Ou seja, os psicólogos e psiquiatras estão trabalhando muito. E aí, doutora? Estão trabalhando muito e precisam trabalhar muito com a mulher nessa fase da vida. Porque os transtornos de humor são muito característicos. Eu costumo brincar que aquela mulher divertida que eu casei quando ela tinha 20 anos, ela chegou aos 40 começa a ficar diferente, e aos 45 ela vira um bicho diferente, que nem parece a mesma mulher. E a mulher também não se reconhece mais com os sentimentos, como ela tratava com os sentimentos anteriormente. Então, realmente é uma fase difícil, é uma fase que a gente vai ter que preparar a mulher para isso, a gente vai ter que repor hormônios, a gente vai ter que incentivar ela a fazer outras condutas em relação à saúde, mas é possível fazer e a gente está aqui para isso, né? Para incentivá-las a se cuidarem. Doutora, aqui chegam algumas curiosidades. Estão perguntando a altura da senhora e se no campeonato mundial de basquetebol Master na Argentina, se a equipe realmente está bem preparada. E aí, doutora? Adorei essa pergunta. Eu tenho 1,76,5, porque todo atleta gosta de contar bem certinho. Verdade. Doutora. Chorei muito quando eu menstruei. Fiz o meu pai me levar para o hospital e fazer raio-x de todas as minhas articulações para eu saber se eu ainda ia crescer, porque meu sonho sempre foi ser jogadora de basquete e eu fiquei com muito medo quando eu menstruei, porque eu sabia já que depois que eu menstruasse eu ia crescer um pouco. E o meu pai disse: não, fique tranquila, você ainda vai crescer 4 centímetros. Aí eu fiz as contas, meu Deus, não vou dar 1,80 m. Chorei um dia inteiro que eu não ia chegar a 1,80 m. Doutora, imagina, doutora. Bom, e a nossa equipe, o Master é um pouquinho diferente das outras categorias. No Master, cada atleta treina na sua região, no seu estado, e depois nós nos juntamos 2, 3 dias antes do evento e treinamos, então, em conjunto. A nossa equipe do Master 40+, tem atletas de Roraima, Distrito Federal, Amazonas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e eu representando a Paraíba. Doutora, é realmente extraordinário. Vamos poder ver nas TVs abertas. As pessoas estão perguntando de tudo aqui. Lógico, estamos no âmbito da saúde, porque o esporte é uma ação transformadora e eu julgo uma das que mais salvam vidas. Não é isso, doutora? Certamente. O esporte é um diferencial para a vida das pessoas. E a gente falando em qualidade de vida, o esporte ele traz para a criança e para o adolescente uma história muscular fantástica, traz uma história de metabolismo diferenciado e faz com que essa criança crie uma rotina de se exercitar. Então, isso é muito importante quando ele chega na vida adulta, porque ele chega na vida adulta com um metabolismo diferente, que vai ajudar, né, a manter a massa muscular e manter a saúde, e ainda com a rotina de que eu preciso fazer exercício, porque o exercício me faz bem. Então, mamães e papais de casa, incentivem os seus filhos sempre a praticar alguma atividade física. Muito estimulante, né? Cativante, motivadora as palavras, o exemplo da doutora. Doutora, a primeira bola de basquete dentro de casa chegou aos 8 anos. Quem foi que trouxe? Como foi que apareceu lá, doutora? Foi o meu irmão mais velho, Jonatas, que joga basquete master até hoje também. Jonatas chegou em casa com a primeira bola de basquete
e entrou numa escolinha de basquete no município onde a gente morava, e nessa escolinha só podiam jogar meninos. E a minha mãe, muito feminista, né, muito incentivadora das mulheres, chegou para o professor e disse: professor, nós temos que abrir essa escolinha também para meninas. Então, foi aberta a escolinha para meninas, e nós que começamos lá na escolinha aos 8 anos, nós fizemos parte da seleção gaúcha de basquete por mais de 5 anos, essas meninas que começaram comigo lá aos 8 anos de idade. Mas quem trouxe foram nossos irmãos mais velhos. Que história linda! O nosso tema principal está aparecendo aí, nesse dia de São João. Estamos ao vivo aqui. Somos o programa campeão no mundo em edições na área de saúde, sempre ao vivo e presenciais. Aí diz: fatores, tratamentos e cuidados que melhoram a qualidade de vida e a saúde da mulher. É o nosso tema, vamos dizer assim, principal. Centenas de perguntas chegando, obviamente, dentro daquele critério. Vamos aqui administrando e tudo depois será repassado para a doutora. O tempinho que ela tem ainda em casa, doutora, estão perguntando de tudo. Se a senhora acorda muito cedo e dorme muito tarde. E aí, doutora? Acordo muito cedo e durmo muito cedo também. Tenho dificuldade de ficar acordada até mais tarde. Quando faço plantões noturnos, fico bem angustiada, porque sempre fui uma pessoa muito madrugadora. Eu gosto de acordar em torno de 4, 4h30 da manhã, é o meu horário de levantar. Acho que foi uma das minhas escolhas pelo Nordeste também, morar e ficar aqui em João Pessoa, porque o sol nasce bem cedinho, então eu me sinto assim, muito adaptada ao ambiente. E por volta de 9h30 da noite, 10 horas, eu já estou assim, com crises de bocejo, já querendo ir para a cama. E geralmente, 10 horas da manhã, eu já estou dormindo. Doutora Clarissa Rios. Doutora, eu vou repetir, a gente tem um grau de sinceridade muito grande. Já chegaram aqui umas 8 colocações, eu vou resumir. Diz simplesmente o seguinte: doutora Clarissa Rios, não deixe o SAMU de João Pessoa. Doutora, e aí, doutora? Toquei num tema delicado, o que a senhora tem a dizer, mas as pessoas estão argumentando aqui. Eu tenho até dificuldade de falar sobre o SAMU, porque me emociona de verdade. Eu, quando decidi fazer medicina, eu já tinha feito educação física, né? E eu decidi fazer medicina depois por diversos fatores. Entre eles, porque eu fui criada na saúde pública. Meus pais foram médicos sanitaristas a vida toda. E a vida toda eu me criei ajudando a vacinar as crianças na vila. Eu ajudava minha mãe a tirar bicho de pé, a tirar piolho das crianças, a ensinar as mães a fazer mamadeira e ferver a madeira para não dar um leite contaminado. E me criei fazendo saúde pública e gosto muito da saúde pública. O SAMU, para mim, não é uma escolha financeira. O SAMU, para mim, sempre foi uma escolha de vida. E é muito difícil pedir para sair de lá. Mas a situação da saúde pública, no geral, no Brasil, é muito difícil. E eu fico muito triste, porque a gente sabe que o dinheiro existe, a gente sabe que o dinheiro deveria estar sendo empregado na saúde pública para a população. E a gente que vive todo dia dentro de um serviço tão bonito e tão importante, a gente vê a falta de cuidado com esse serviço. E é isso que me deixa triste. E eu queria continuar lá, mas no momento eu sinto que é um risco muito grande para a minha saúde também e para a minha vida também. E eu tenho responsabilidade com os 3 pequenininhos em casa. Verdade. Então, acho que as condições de trabalho me fazem ter que abrir mão de um trabalho tão bonito como é o SAMU, em qualquer lugar do Brasil. É um grande diferencial a gente poder ter viaturas e pessoas preocupadas que vão lá na casa das pessoas, vão lá tirar aquele paciente do meio da rua. E é um serviço realmente que não tem assim como explicar. Eu brinco sempre lá no SAMU que só sabe quem está lá dentro da viatura todo dia, colocando a vida em risco para salvar a vida do outro. Momento de pura emoção aqui no programa Saúde Master, e realmente já entrevistei pessoas aqui do SAMU. Quando a gente passa a vivenciar a saúde, que é o meu caso, não é brincadeira, repito, a doutora agora, se formos colocar em número, é a entrevista ao vivo de número 487.
Portanto, eu só tenho uma coisa a dizer, pelo amor de Deus, isso eu estou falando para todas as autoridades, as pessoas que têm sensibilidade, que têm Deus no coração, olhem pelo SAMU, olhem o SAMU, quando eu falo de modo geral e especificamente também aqui o de João Pessoa, da nossa querida Paraíba. Não é possível tantos recursos envolvidos que sabemos que existem recursos aí no âmbito municipal, estadual e federal, e isso está a ocorrer. É uma palavra que eu tenho a dizer, sabemos, a palavra tem força, a mídia é muito forte e o nosso intuito é um só. Isso não pode acontecer o que está a presenciarmos a nível do SAMU, porque o SAMU é um dos serviços mais preciosos da saúde pública. Tanto quando a gente vê uma declaração como a da doutora nesse momento, eu tenho certeza que eu conto com a sensibilidade daqueles que têm força, que têm poder, que foram eleitos para isto, que ganham para essa finalidade. E estamos num país belíssimo, o nosso lindo Brasil. Portanto, se Deus quiser, essa história tem que mudar, não é, doutora? Assim a gente espera. A gente espera, né, doutora? A gente espera e a população merece. Porque é um serviço independente da classe social, independente de onde estiver, em que momento estiverem, em que lugar estiver, o SAMU está sempre presente. E as pessoas que trabalham lá usam aquela farda pelo amor que tem por salvar pessoas. É um serviço completamente diferenciado e essencial para a população. Vamos continuar o programa Saúde Master com o próximo tema, justamente com essa entrevista sensacional, com todos os ingredientes de um grande programa e também entra, obviamente, a emoção. E aí diz, reposição hormonal em mulheres e homens. E aí, doutora? Eu gosto muito de trazer esse tema à tona, porque as pessoas têm muito medo de hormônio, como se hormônio fosse sinônimo de câncer. E hormônio não é sinônimo de câncer. O hormônio é sinônimo de vida, de disposição, de motivação, de metabolismo funcionando como deveria. E muitas pessoas vão necessitar de uma reposição hormonal com o passar dos anos. E hoje a gente tem observado, por exemplo, uma grande quantidade de homens necessitando de reposição hormonal muito jovens e mulheres entrando na menopausa muito cedo. Eu uso sempre o meu exemplo. Eu comecei a ter sintomas de menopausa aos 37 anos. Então, hoje, aos 41 anos, eu não tenho menopausa franca ainda, mas eu tinha muitos sintomas e eu faço reposição hormonal para ter uma qualidade de vida melhor e dar conta de todas essas funções que a gente falou aqui. Então, a reposição hormonal tem que ser conversada com o médico, com o ginecologista, com o endocrinologista, com o cardiologista, com os médicos do esporte, nutrólogos, que a gente tem excelentes profissionais aqui em João Pessoa. E a gente precisa conversar sobre a possibilidade e a necessidade de usar esses hormônios para que a gente consiga, assim, envelhecer com mais saúde. Doutor, estão a perguntar aqui, são perguntas, vamos dizer, que estão dentro de uma mesma lógica e a nossa administração aqui no programa Saúde Master, se existe uma duração ideal para a terapia de reposição hormonal. Seria caso a caso, qual a ótica da senhora? Então, a terapia de reposição hormonal ela tem que ser avaliada caso a caso. Se a gente está diante de pessoas que têm uma vida muito agitada, uma vida que precisa de bastante atividade mental, corporal, aquelas pessoas que a gente vê hoje trabalhando até os 70 anos, 75 anos, que têm vida sexual ativa nessa idade, essas pessoas provavelmente precisarão manter a reposição hormonal até essa idade, né? Até os 70, até os 80, se for necessário. Mas é uma questão bem particular, vai depender muito de como é a vida, como é que é o dia a dia, como é que são as escolhas no processo de envelhecimento de cada um. Mas não existe um ponto de término, né? Um encerramento. Eu vou até os 47 anos, ou eu vou dos 47 até os 55, eu tenho que parar aos 55. Não, a gente não tem obrigação de parar a reposição hormonal em nenhum momento. E dentro desse contexto, estamos a falar e sempre falamos de saúde e bem-estar.
eu vou falar do São Brás. Notem agora que o São Brás, além das suas estrelas, os produtos, os mais de 100 produtos de extrema qualidade há 72 anos, agora temos lançamentos. É justamente a aveia São Brás. Portanto, notem os senhores e as senhoras, aqui eu estou com os 3 tipos, né? Já comprei, obviamente, já encontram-se em todos os supermercados, e nós sabemos, isso é fato, é notório. Quando falamos da São Brás, já aliamos a produtos de extrema qualidade. Portanto, os lares de todo o Brasil estão felizes porque a São Brás tem um novo produto. E vocês estão a observar aí na tela os clássicos da São Brás, né? O café São Brás, também o novo milho da São Brás. Olhem que imagens realmente lindas, e eu sempre direi aqui no programa Saúde Master, quando pensamos na São Brás, já vem normalmente, habitualmente, a ideia de que paz, família, reunião, união, saúde, logicamente. Portanto, a São Brás é espetacular. Eu não sei se vocês têm esse hábito, eu sou muito tecnológico. Toda semana eu entro no site da São Brás, sãobras.com.br. Aí eu saio olhando a linha de produtos da São Brás. É uma coisa incrível. Todo momento a gente observa um produto e a gente passa a analisar. Eu não sabia que a São Brás tinha também esse produto. Uma vez eu já falei que até o Coloral, o da São Brás é o melhor, é imbatível. Portanto, se você pensar em produtos de qualidade, e principalmente agora no São João, a gente lembra ainda mais, né, das comidas de milho, e o São Brás sempre em evidência. Portanto, São Brás, qualidade máxima há 72 anos, patrocina o programa Saúde Master da TV Master. Estamos no primeiro bloco ainda. Doutora, e aí, como a senhora está se sentindo nessa estreia? Teremos outros momentos, com certeza. Como viram, a diversidade de ações na área da saúde da doutora é algo impressionante. Doutora, e aí, tudo tranquilo? Tudo bem, está sendo ótimo. Estou gostando muito das perguntas. Eu acho que as pessoas têm muita dúvida em relação a esse processo dessas questões hormonais. E acho que a gente tem bastante conteúdo mesmo. Acho que vai marcar mais um dia, viu? É verdade. Tranquilo, doutor. Eu, particularmente, eu tenho certeza que o público também, agora ao vivo, está adorando, né? A senhora é espetacular, além de tudo, belíssima, e une com as ações do conhecimento e a grande mulher que a senhora representa. Um exemplo. Nós temos aqui, doutora, criou um hábito. Muitas pessoas da área de saúde, pessoas que muitas vezes estão nesse momento, eu vou fazer qualquer curso na área da saúde ou medicina, lógico, eu me deparo também nos locais, eu sou muito caseiro, mas quando eu saio, sempre pessoas abordam para elogiar o programa, e eu já ouvi por diversas vezes. O meu filho e a minha filha decidiu que vai fazer medicina. Também escuto muito. Já tentei o vestibular por 5 vezes, mas vou tentar quantas vezes for necessário, porque só em assistir o programa Saúde Master eu já fico motivado. Doutora, essas histórias, eu tenho certeza que a senhora escuta diariamente, não é, doutora? A gente escuta muito. Eu dei aula durante muitos anos na faculdade, né, de medicina, de educação física também. E na faculdade de medicina, eu parei também esse semestre da aula aqui, eu dava aula ainda na FAMENE, e os alunos, eles vêm atrás, e muitos deles, por exemplo, com o SAMU, doutora, meu sonho é vestir essa farda que nem a senhora veste, porque a gente transmite, né, o amor pelo que a gente faz, e a importância do trabalho na área da saúde.
não só dos médicos, mas nós temos aí os enfermeiros, nós temos os técnicos de enfermagem. No nosso caso, no SAMU, os condutores, que são condutores socorristas, então são pessoas também treinadas para cuidar de pessoas. E realmente é uma doação muito, muito legal que a gente tem na área da saúde, de poder trabalhar e cuidar da vida das pessoas, né, da saúde das pessoas. Doutora, e a Dr. Fit? Eu fui lá, viu, doutora? Eu vou mesmo profundamente, fui na razão social e tal o nome da senhora. E aí, doutora? A Dr. Fit foi uma forma de eu poder fazer faculdade de medicina, né? Eu fiz faculdade particular, tinha que pagar a faculdade e eu tinha que parar de dar aulas. Eu dava aulas na faculdade naquela época, ainda na educação física, e tinha alguns alunos de personal naquela época. E eu precisava achar uma forma de me sustentar durante 7 anos de faculdade, né, 6 anos de faculdade de medicina. E eu comecei a montar um estúdio, onde eu trabalhava com clientes, numa metodologia diferente. Eu tinha passado um tempo nos Estados Unidos e trouxe de lá uma ideia de trabalhar com as pessoas sem máquinas. Que hoje a gente fala muito do treinamento funcional, mas há 20 anos atrás se falava muito pouco no treinamento funcional. E eu comecei a construir um espaço de treinamento onde eu conseguia, então, atender as pessoas sem máquinas de uma forma mais rápida, mais intensa, com um resultado mais rápido. Só que eu me deparei com uma quantidade muito grande de pessoas com problemas de saúde. Então, eu tinha lá o diabético, tinha o hipertenso, tinha as pessoas com dor no joelho, dor na coluna, enfim, diversos problemas de saúde. E eu tive que começar a desenvolver uma metodologia para trabalhar com pessoas com problemas de saúde. E o meu irmão mais novo, o Guilherme, chegou para mim um dia e disse assim: vem cá, mas você tem uma assessoria, você tem um franchising, porque você ensina as pessoas como fazer, você monta um negócio, você ajuda os seus alunos a construir os próprios estúdios. A gente tem que montar uma empresa onde a gente vai poder conseguir fazer tudo isso, mas ter um rendimento financeiro, e aí tu vai poder ter um rendimento financeiro para poder se formar em medicina. E então a gente começou a Dr. Fit por aí. Dr. Fit hoje tem 10 anos de franquia já. São 50 unidades no país todo. 50 unidades, doutora, sensacional. 54 unidades no país. E 72% dos nossos clientes, de toda a rede de franquias, são pacientes com problemas de saúde que precisam do exercício como parte do tratamento das suas doenças. E isso precisa ser feito no ambiente onde as pessoas tenham conhecimento de como ajudar, né, nesse processo de recuperação. E na pré-entrevista que fiz com a doutora Clarissa Rios, eu estive em uma das unidades aqui, e é uma estrutura magnífica, conciliada com o trabalho da doutora, né, doutora? Sensacional. Doutora, o endereço ali, o Instagram, já estão perguntando aqui. @Dr. Fit franquia, né, para quem tiver interesse em ter alguma franquia nessa área. Nós temos aqui em João Pessoa Dr. Fit JP, que é @Dr. Fit JP, que é nosso Dr. Fit lá do Bessa, mas nós temos a Dr. Fit nos bancários e temos também a Dr. Fit em Santa Rita. Em Santa Rita, doutora, Santa Rita também tem a Dr. Fit maravilhosa, professor Maurício, aí lá na Dr. Fit. E então aqui a gente está bem servido, né, de unidades franqueadas. E o trabalho do cuidado com a saúde é muito feito lá dentro. E eu consigo exercer dentro do Dr. Fit uma coisa que faz muito parte da minha construção, toda essa profissional que a gente vê hoje, que é usar o exercício como remédio para as pessoas. Né? Então, sair daquela história de que só o remédio cura e trabalhar na história de que não precisamos do remédio. Nós nos autocuramos nos cuidando. Né? Então, a Dr. Fit ela traz isso, o exercício como ferramenta. É por isso que o próximo tópico, creio, vai fazer as ligações entre obesidade e a doutora acabou de falar dos possíveis remédios. Diz aí, obesidade precisa de remédio. Doutora, e os questionamentos? Eu sei que quem está ao lado da senhora e na Dr. Fit não precisará de remédios, mas de modo geral, o que a senhora tem a dizer, doutora? O senhor sabe, Fábio, que eu acredito muito na mudança dos hábitos. Eu acho que se a gente não mudar os hábitos, não há nada que resolva a obesidade. Nem o remédio, nem a cirurgia bariátrica. A gente já sabe hoje, por exemplo, que 70% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, não mudando os hábitos, né, só vão passar a comer menos, e em 2 anos elas retornarão ao peso inicial da cirurgia. Então, e a medicação é a mesma coisa, a pessoa começa a usar a medicação, tem um resultado bom, perde peso, mas não muda o hábito, não muda a relação dele com a comida. E isso vai fazer com que retorne o peso. E não é um efeito rebote da medicação, é o retornar a fazer o que já se fazia antes. Né? O que a gente tem visto hoje na literatura
é tratar a obesidade como uma doença crônica. Ela faz uma virada de chave em vários mecanismos nossos, metabólicos. Então, sim, há necessidade de uso de medicação para a grande maioria das pessoas, por um tempo mais prolongado do que o esperado, do que a gente gostaria, e a gente vai precisar, durante este tempo de uso da medicação, tornar a pessoa diferente em relação aos seus hábitos, em relação às suas escolhas, né? Mudando a rotina em relação ao exercício físico, principalmente, e, com certeza, a relação que essa pessoa tem com a comida. Doutora, nós sabemos, inclusive, dos remédios mais avançados para a obesidade, que não precisam nem de prescrição médica. Como a senhora vê isso, já que estamos entre os países que as pessoas mais se automedicam, não é isso, doutora? Esse é o grande problema nosso aqui do Brasil, né? A automedicação ela é muito comum e, hoje em dia, com as medicações que a gente tem, a gente entra na internet, a gente pesquisa, a gente vê, tem várias medicações para a obesidade que são vendidas sem nenhum tipo de receita médica e o paciente vai lá, compra e começa a usar, não sabe, às vezes, usar de forma adequada, usa em quantidades erradas, né, em quantidades muito grandes, e acaba tornando o metabolismo mais resistente ainda à perda de peso na hora que para de tomar a medicação. Então, gente, não façam isso. A obesidade é uma doença muito séria. Se for para usar medicação, ela tem que ter uma boa indicação, tem que ser feita pelo médico essa indicação, tem que ter controle de exames laboratoriais, tem que ter controle de resultados. Comprar a medicação e sair usando não é a melhor escolha, com certeza. E lembrar sempre que toda medicação tem efeito colateral. E esses efeitos colaterais podem mudar o seu metabolismo para o resto da vida. O único remédio que não tem efeito colateral é o exercício físico. E esse, todo mundo deveria começar a fazer, assim como o remédio, tomar ele todos os dias, fazer exercício todos os dias. E isso sim vai ajudar muito a saúde de vocês. E já pode começar hoje. Claro que eu não quero que ninguém saia daqui hoje correndo 1 hora, viu, gente? Não é isso. É começar a atividade física devagar, de preferência com orientação, né, também, para que a gente consiga mudar o nosso metabolismo aí e conseguir lidar com essa questão da obesidade, que hoje o Brasil também é um dos países com maior número de obesos no mundo, e nós chegamos já a uma taxa de mais de 56% da população obesa e mais de 60% da população com sobrepeso. Isso é o que traz doença, e isso é o que faz a gente envelhecer com a sacolinha de remédio, infartando, tendo AVC, e isso tudo que a gente ouve aí na rua. E daqui a pouco, viu, doutor, eu vou sair correndo para Campina Grande, o maior São João do mundo. Meu pai está me esperando, o Heraldo César, o criador do maior São João do mundo, junto com a esposa, a produtora Verônica Amorim. Estaremos lá cedinho no Parque do Povo para ver se dá para pegar uma mesa e observar a linda festa, e com exatidão e com precisão. Sempre será o maior São João do mundo. Nesses cuidados que tanto falamos aqui no programa Saúde Master, eu quero agora exaltar a Acuidar, porque Franquias Acuidar patrocina, com muito orgulho, eu sempre digo, o programa Saúde Master da TV Master. E a Acuidar tem uma história de extremo sucesso e que começou aqui há cerca de 3 anos. Eles tinham só uma unidade a cuidar, a de João Pessoa, mais precisamente aqui pertinho no Pátio Shopping. A partir daí, os idealizadores que irão aparecer aí na sequência, o meu amigo, o geriatra excepcional, o doutor Vitor Hugo, e a fisioterapeuta, a doutora Jéssica Ramalho, eles idealizaram esse sonho. E Franquias Acuidar recebeu um prêmio agora, recente. A melhor franquia de cuidadores de pessoas do Brasil. Faturaram no ano passado cerca de 53 milhões. E eu tenho um desejo. Vamos chegar com a Acuidar esse ano a 100 unidades no Brasil. Depois virão as primeiras unidades da Acuidar internacional.
deve começar por Portugal e os Estados Unidos. Portanto, o meu desejo, além das unidades salvando vidas, com essa equipe multidisciplinar sensacional, é que venham a faturar 100 milhões, 200 milhões. O mais importante, estão salvando vidas a cada minuto. Repito, uma história de sucesso. Cuidadores de pessoas, de forma ampla, pode ser o idoso, o adolescente, a criança, a gestante, ou seja, a cuidar, melhor franquia de cuidadores de pessoas do Brasil. Entrem no site acuidarbr.com.br, lá estão todas, atualmente, mais de 80 unidades, inclusive eu entrei ontem, já vai aparecendo as próximas que irão inaugurar. Portanto, uma história de sucesso que também se mistura aqui com o programa Saúde Master da querida TV Master. Nós estamos quase no final apenas do primeiro bloco, ao vivo, uma entrevista que eu posso dizer extraordinária com a doutora Clarissa Rios. Vamos ver o próximo tema que aparecerá e as perguntas que irão chegar. E o Alisson já pode colocar. Diz aí, suplementação vitamínica, mineral e proteica. E aí, doutora? Muita suplementação, mas necessária, né? Que também é outra coisa que as pessoas fazem muito por né, vão na farmácia e compram. Eu acho que eu estou precisando de vitamina, vai lá e compra, né? É verdade. E muitas vezes nem precisa, porque já tem uma alimentação saudável, né? E por outras vezes precisaria de doses talvez mais altas, né? A gente sabe que o nosso corpo precisa muito de vitaminas, minerais, eles são cofatores de várias situações do nosso metabolismo, né? Vários mecanismos nossos bioquímicos vão precisar de vitaminas e de minerais. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma absorção menor desses nutrientes no nosso intestino. Então, por mais que a gente se alimente de coisas saudáveis, né, de alimentos saudáveis, muitas vezes vão faltar minerais e vão faltar vitaminas que terão que ser suplementadas. E também a gente está diante, eu que convivo muito com pessoas que fazem atividade física intensa, o consumo na atividade física intensa é muito maior e muitas vezes esses atletas ou esses atletas amadores vão precisar de suplementações vitamínicas específicas para conseguir ter um desempenho esportivo. E a gente também está muito acostumado à suplementação vitamínica e mineral via oral, né? Comprar o comprimido, tomar o comprimido ou mandar manipular. E a gente também tem que pensar por outras vias, que é o que eu gosto muito de fazer, que são as vias injetáveis, intramusculares e endovenosas, onde a gente pode também repor essas vitaminas de uma forma mais impactante, mais rápida, principalmente quando o paciente está com déficits muito grandes, e na via oral vai demorar muito para a gente conseguir ajustar. Então, existem outras formas também da gente fazer essa suplementação, e no processo de envelhecimento, a gente pode dizer que mais de 90% das pessoas vão ter déficits de algumas vitaminas importantes. Doutora Clarissa Rios. Doutora, estão dizendo aqui, eu quero ficar como a doutora, mas não tenho dinheiro para isso. Doutora, e aí também? O dinheiro está nessa história também, né, doutora? Muitas pessoas acham que para ter um resultado estético melhor ou para ter uma saúde melhor precisa de muito dinheiro. E eu sempre digo que isso não é verdade, gente, isso não é verdade. Fazer atividade física, fazer exercício físico, a gente pode fazer em qualquer lugar. Aqui em João Pessoa, inclusive, existem várias praças que têm exercício físico, né, um profissional de educação física orientando. Nós temos a praia maravilhosa aqui, que a gente pode fazer nossas caminhadas, pode caminhar por dentro d'água, pode nadar. Então, a gente tem espaço para exercício físico, diversas praças aqui. É um diferencial da nossa cidade, proporcionar que a gente consiga fazer bastante exercício físico. Então, isso não precisa pagar para fazer. E a alimentação, a gente não precisa comprar produtos industrializados de custo alto para que a gente seja saudável. A gente precisa adquirir produtos naturais, principalmente aqueles que vêm da terra, que vêm com todos os minerais e sais minerais lá da nossa areia, lá da nossa terra onde foi plantado. Então, comer mais o que vem do nutriente natural e comer menos aquele que vem embalado pela indústria farmacêutica, pela indústria alimentícia, é a melhor opção, e isso também não custa tão caro assim.
dá para a gente fazer uma alimentação bem saudável sem precisar gastar muito dinheiro. Então, se a gente conseguisse fazer essas duas coisas, se alimentar de forma mais saudável, comprando na feira, né, indo no mercado e adquirindo produtos, como o senhor falou agora, que mostrou ainda produtos nossos, aqui a São Brás é nossa, aqui de João Pessoa, a gente está falando de aveia hoje, a aveia é um produto super importante para o nosso metabolismo, rico em proteínas, rico em fibras, a gente pode adquirir um produto desses que não tem custo elevado no mercado, e a gente conseguir fazer uma saúde alimentar muito boa, e o exercício físico, em qualquer lugar que a gente estiver, a gente pode realizar. Isso já vai trazer muita saúde, e, consequentemente, essa rotina vale trazer resultado estético também. Doutora, a senhora está certa. Eu me lembrei agora, aveia. Aí você faz uma salada, coloca aveia São Brás. Aí eu me lembrei, sabe de quê? A granola São Brás, que é extraordinária. Aí um alimento super interessante, né, doutora? As fibras são uma das grandes dificuldades que a gente tem no processo alimentar. As pessoas reclamam muito, por exemplo, eu estou constipada, minha barriga é trancada, eu fico lá inchada e tal, isso me faz mal. Se conseguisse aumentar a quantidade de água que a gente tem na torneira de casa, né? E conseguisse aumentar a quantidade de fibras da alimentação, já teria uma melhora da saúde intestinal muito grande. Isso a gente consegue fazer também com produtos que não são caros e com produtos mais naturais ou com fibras como essas que a gente falou, da granola, a fibra da aveia, né? O próprio café, tem xantinas que também melhoram o intestino. Então, tem várias coisas que a gente pode estar adquirindo, pode estar usando, que não tem custo elevado. E daqui a pouquinho, no segundo bloco ao vivo, já encontra-se aqui nos estúdios do Sistema Master de Comunicação, pela primeira vez, será uma estreia também, uma entrevista magnífica, o cardiologista, o doutor Gustavo Fernandes. Simplesmente tem a sua formação pelo Instituto Dante Pazzanese, um dos maiores institutos de cardiologia do Brasil. Portanto, será outra entrevista que iremos salvar muitas e muitas vidas. Vamos unir essa história de hoje com o sensacional, foi lançado aqui no programa Saúde Master, o programa Coração Paraibano, que está salvando vidas nesse momento, tenho certeza absoluta. E outra entrevista que irá marcar a história de extremo sucesso do programa Saúde Master da TV Master. Vamos ver o próximo tópico que virá para que a doutora Clarissa Rios possa falar. Vamos ver aí, creio que está ligado com a longevidade, que é uma busca eterna, mas que temos grandes progressos. Diz, exercícios para o envelhecimento. Isso aí, fundamental, doutora, porque estamos a notar, e nas palavras da senhora, a importância desse artifício. Aí a gente entra na minha paixão. Aí a paixão, né, doutora? A gente entra na minha paixão. O exercício físico, ele é transformador de vidas. E quando a gente pensa no processo de envelhecimento, uma das coisas mais impactantes do processo de envelhecimento é a perda gradual da massa muscular. Essa perda gradual acontece pela falta de hormônios, mas também acontece, por exemplo, pela alimentação. Quem aqui não conhece como é que é a alimentação do idoso, muitas vezes deixa de comer proteínas, mastigar a carne fica difícil, mastigar o frango fica mais difícil, escolhe comer aquela papinha, né? Escolhe comer aquela bolachinha, aquele pãozinho com manteiga, o cafezinho com leite, e vai diminuindo da ingesta alimentar as proteínas, sinalizando menos ainda, né, para o músculo que ele precisa se manter vivo e ativo. E eu sempre falo, a gente caminha devagarinho, quando a gente está ficando velho, quando a gente está entrando lá no Zenta, não é porque nós estamos ficando velhos, mas é porque nós deixamos de usar, de estimular a nossa massa muscular, então a gente vai ficar com dificuldade de mexer o esqueleto. O esqueleto se movimenta por estímulo muscular. Então, no processo de envelhecimento, o fator primordial para o envelhecimento saudável é massa muscular. E a massa muscular se faz com exercício físico e, de preferência, exercícios físicos que tenham sobrecarga, que tenham uma carga maior do que a gente. E aí nós estamos falando de exercícios funcionais, estamos falando de exercícios de musculação, e se a gente não consegue pagar alguém para nos ajudar, em casa a gente carrega o feijão, a gente carrega a garrafa d'água,
a gente carrega os filhos, os netos no colo, tudo isso significam sobrecargas. E isso vai ajudar a nossa massa muscular a ser mais saudável no processo de envelhecimento. Muitas vezes o que a gente vê é o idoso só caminhando. O só caminhar não vai trazer o benefício para a massa muscular como os trabalhos com sobrecarga. E é preciso fazer em qualquer idade. Doutora Clarissa Rios. Doutora, nós chegamos no final, é apenas o primeiro bloco do programa Saúde Mais. Doutora, eu tenho certeza absoluta, eu tenho essa percepção. Nós fizemos uma entrevista sensacional. A senhora é uma grande mulher, realmente foi uma honra o programa Saúde Master ter esse momento. Um momento emocionante, inspirador. E, doutora, daqui a gente deseja muita saúde, muito sucesso para a senhora. E precisamos da senhora aqui para salvar mais e mais vidas. E vou ter que dizer, e quero um compromisso aqui, estamos ao vivo. Quando a senhora voltar do Mundial, com certeza, com a medalha, se Deus quiser, aí nós vamos fazer um novo programa com exclusividade. A senhora vai trazer uma bola de basquete, viu, doutora? Vai trazer uma bola de basquete. Doutora, de esportes eu só me lembro da minha época de baleada. Parece que hoje é queimada que chama, não sei como é. Ainda pratiquei um pouquinho de handebol, mas, doutora, vou me candidatar a aprender um pouco de basquete com a senhora, viu, doutora? Doutora, muito obrigado. Combinadíssimo. Combinado, né, doutora? Vamos falar de basquete, vamos falar de outros esportes. O esporte é vida, o esporte é exercício físico e a gente tem que fazer também em qualquer idade. Aí eu queria que a senhora dissesse as redes sociais e as palavras finais e aqui de coração nosso agradecimento. Muito obrigado a vocês aqui da TV Master. Um programa fundamental para a nossa comunidade, para estimular as pessoas a terem mais saúde, se cuidarem mais. Quem quiser me seguir é o dra.clarissa_rios lá no Instagram. E também pelo Instituto, @Instituto Clarissa Rios. A gente conversa bastante sobre saúde, conversa bastante sobre exercício físico. E eu vou ficar esperando vocês lá entrarem em contato com a gente, para que a gente troque um pouquinho mais de ideia. E no próximo mês, agora, pertinho, dia 4 de agosto, a gente está já preparando aí uma palestra diferente, que é uma palestra para a gente falar da menopausa, que é uma palestra para a gente falar sobre como passar pelo climatério com mais saúde. E eu espero todas as mulheres que estão nos assistindo presentes lá com a gente no Centro Cultural para essa palestra aí que nós vamos começar a divulgar nesse próximo mês. Doutora Clarissa Rios, muito obrigado. Nós vamos ter agora um breve intervalo comercial. Não saiam daí, a nossa audiência é grandiosa, o programa Saúde Master nunca acaba. Daqui a pouquinho, nas nuvens, para a eternidade, no endereço TV Master Play, e vocês devem compartilhar e ajudar a salvar vidas. Portanto, daqui a pouquinho, outra entrevista extraordinária com o cardiologista, o doutor Gustavo Fernandes. É daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. São Brás